Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutinos, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Laurolindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. O Salmo 39. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Após o ciclo do Natal, encerrado com a festa do batismo de Jesus, na última segunda-feira, dia 9, a liturgia abre as portas para o tempo comum por 34 semanas e vai até o final do ano, sendo interrompido o período da Quaresma, também todo o período da Páscoa, depois segue o seu caminho. No comum da liturgia é o comum da nossa vida. Após uma festividade, uma grande e longa enfermidade, um luto e ausência de um ente querido, alguma dificuldade da família, aos poucos as coisas vão se ajeitando e refazendo o seu caminho, retomando o estilo normal da casa e da família, como também tempo pós-pandemia. Aos poucos temos tentado retomar nossas formas de vida. Então assim, é o tempo comum na liturgia. Belo é o evangelho deste domingo, manifesta a plena confiança do Senhor para conosco. João está à beira do Rio Jordão, cumprindo sua missão, e ao ver Jesus dele se aproximar, dirá com toda a força: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. João Batista está plenamente consciente de sua missão e sabe que a chegada de Cristo está encerrada, sua missão de preparar o povo para acolher o Senhor, a quem chama belamente de Cordeiro de Deus, pela entrega total, plena, completa de sua vida. É real e verdadeiro Cordeiro. O que estamos a buscar nesta vida? Vivemos um grande desenvolvimento técnico-científico que nos traz bons e importantes benefícios. O progresso da técnica produz até uma falsa sensação de onipotência. Será? Quando surge um vírus novo que provoca uma pandemia, podemos perceber a importância da técnica e da ciência, mas jamais ela é onipotente, pois não tem a resposta para tudo. Só Deus é onipotente. Jesus mesmo já nos lembrou que sem Ele nada podemos fazer. Por isso, a humildade de João, ao reconhecer o Cristo como Cordeiro de Deus, nos faz repensar nossas atitudes. Onde estamos fundando, firmando nossa vida? Com a chegada do Senhor, o nascimento que celebramos há poucos dias, vemos brotar a esperança no meio do povo. Ele é o Cordeiro, veio para nos dar a vida, nos fazer filhos e filhas do Pai do céu. Dele recebemos a vida em plenitude. A vida inteira de Cristo, uma mensagem de vida para nós. Ele é o Cordeiro Pascal que vence a morte e nos liberta de toda forma e modo de escravidão. Cordeiro Pascal, ele deveria ser a nossa meditação diária, pois nele está a vida verdadeira e eterna. A exemplo de João Batista, o cristão do tempo de agora deve despertar-se para a sua missão.
A Igreja continua a sua missão, batizando no Espírito de Cristo, incorporando as pessoas na comunidade viva de vida cristã. Pelo batismo, nos tornamos um só corpo. Pertencemos ao corpo de Cristo, pois Ele é a cabeça desse corpo. Tomar consciência de nosso batismo é mais do que importante, pois nele assumimos a mesma missão de Cristo e por isso somos responsáveis pela vitalidade da Igreja, pela verdade do reino no coração de nossa fé. Fé que não desabrocha, que não provoca missionariedade, é uma fé ainda apenas intimista. Jesus insistiu conosco em outro jeito de ser. Procuremos sentir e viver essa responsabilidade eclesial que é de cada cristão, para que todos encontrem Jesus Cristo Salvador que estão procurando. É assim que neste tempo comum, por esses dias, muitos lugares e comunidades, paróquias, homenageiam São Sebastião. Mártir quer dizer testemunha, martírio, testemunho. Alguém que doa a vida como a do próprio Cristo recebeu, inclusive correndo os riscos todos de derramamento de sangue. Esse é o comum do dia a dia, permanecer firme, corajosos na esperança, mas todos servidores do Evangelho, como fez e nos ensina João Batista. E procurando por Jesus e tendo encontrado o convite, a experiência dos magos, fazer mesmo um outro caminho, com mais santidade, na conversão, na força diária da escuta e da prática da Palavra de Deus, como nos ensina Nossa Senhora. Disse o seu sim e fez com prazer a vontade de Deus, mesmo passando pela vida o mais comum dos desafios, dos atropelos, como também na certeza de todas as alegrias em família com o seu José e o seu menino. Nesse comum, caminhemos à luz do amor de Deus, sirvamos pela vida as sementes do Evangelho, o façamos com simplicidade, com a coragem do caminho. Continuemos em orações por nosso bispo emérito Dom Valdemar, com ele tantos e todos que enfrentam as enfermidades do corpo, na alma e no coração. Unimos a você que nos acompanha ao raiar do novo ano, já firme, ouvindo o programa, rezando por toda a equipe que o prepara. E assim irmanemos a tantos e a todos que confiam diariamente nas nossas orações. Como é bom partilhar a oração, entender da natureza esse momento de bênçãos. Às vezes não entendemos a força das chuvas, né? Mas a linguagem da vocação, se está ruim com a chuva, pior sem ela, né? A água é fonte de vida. Então o Senhor nos abençoe mesmo com todas as graças que precisamos para entender a natureza, respeitá-la. Ela mostra mesmo a sua força, que juntos também abarquemos mais a compreensão da palavra, para que durante todo o ano a sirvamos em gestos, palavras e ações. Assim, invoquemos carinhosamente, com muita fé, a bênção de nosso Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pelas mãos do lar de Nazaré, aqui do apóstolo São Judas Tadeu, em minha paróquia em Lavras, e ainda pelas mãos de Santa Rita de Cássia, minha terra natal, do homenageado São Sebastião, livres dos males da fome, da peste, da guerra e da doença, nos conceda ao Senhor a graça de sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade do programa, a todos um abençoado final de semana para todos nós, nesse comum da esperança. Sirvamos e sigamos ao Senhor. Queridos irmãos em Cristo, devotos de Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco, falemos e meditemos um pouco sobre o sacramento da unção dos enfermos.
Hoje, subtema: curai os enfermos. Cristo convida seus discípulos a segui-lo, tomando cada um a sua cruz. Seguindo-o, adquire numa nova visão da doença e dos doentes. Jesus os associa à sua vida pobre e de servidor. Faz com que participem de seu ministério de compaixão e de cura. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos. Marcos 6, versículos 12 e 13. O Senhor ressuscitado renova este envio. Em meu nome, eles imporão as mãos sobre os enfermos, e esses ficarão curados. E confirma através dos sinais realizados pela Igreja ao invocar seu nome. Esses sinais manifestam de um modo especial que Jesus é verdadeiramente Deus que salva, e se associam à paixão e morte de Cristo, contribuindo para o bem do povo de Deus. Nossa gratidão por nos ouvir, recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João Bosco e de Nossa Auxiliadora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, recebe todos vós, os nossos enfermos, seus cuidadores e todos que sofrem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Nossa Auxiliadora, rogai por nós. Nossa gratidão por nos ouvir. Até a próxima, se Deus quiser. Padre Silvio Firme do Nascimento, vigário paroquial da Paróquia São Sebastião, em Lavras. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, diz que Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371
7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Caros paroquianos e ouvintes do nosso programa semanal, mais uma vez nos encontramos nessa transmissão realizada pela Rádio Emboabas para que possamos conversar um pouco sobre a liturgia do domingo. Já estamos no tempo comum do calendário litúrgico. O tempo comum é um período do ano litúrgico de 33 ou 34 semanas, nas quais são celebradas, na sua globalidade, os mistérios de Cristo. Comemora-se o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. O tempo comum é o período mais extenso do ano litúrgico, são 33 a 34 semanas, distribuídas entre a festa do batismo de Jesus até o começo da Quaresma, que é a preparação para a festa da Páscoa, e as outras semanas entre a segunda-feira depois de Pentecostes e o início do Advento, que é o tempo de preparação para o Natal. Este é o segundo domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo nos coloca dentro de um contexto vocacional. Esse contexto vocacional nos fala do projeto de Deus para os seres humanos e para o mundo. Deus tem um projeto de vida plena para oferecer aos homens e às mulheres. Sendo assim, Ele elege algumas pessoas para serem testemunhas desse projeto dentro da história e situada num tempo. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 3, depois de 5 a 6, nos apresenta uma figura misteriosa, o chamado servo de Deus. Deus o elegeu desde o seu seio materno, para que ele fosse um sinal no mundo e levasse aos povos de toda a terra a boa nova do projeto libertador de Deus. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3, nos apresenta um homem chamado Paulo. E a missão dele é recordar aos cristãos da cidade grega de Corinto que todos eles são chamados à santidade, ou seja, são chamados por Deus a viver realmente comprometidos com os valores do reino. Já o Evangelho nos apresenta a figura do próprio Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Deus que veio ao nosso encontro, encarregado de realizar uma missão dada a Ele pelo Pai. E essa missão consiste em libertar os homens e as mulheres do pecado que oprime e não deixa ter acesso à vida plena.
Vamos acompanhar a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O testemunho de João continua a nos falar sobre Jesus. Ele vê Jesus se aproximando e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato de João apontar Jesus como o Cordeiro recorda imediatamente a Páscoa da libertação da escravidão egípcia. A prática de Jesus será uma prática de libertação e de passagem da escravidão e da morte para a liberdade e a vida. Jesus vai tirar o pecado do mundo. Para o Evangelho de João, pecado é adesão a um sistema social que gera a morte do povo. Com sua prática, Jesus libertará as pessoas desse sistema de morte. Todavia, isso não se dará sem o enfrentamento de adversidades, representando pelo Sinédrio, o Supremo Tribunal que irá condenar e matar Jesus. Mas Jesus ressuscitará e vencerá o poder da morte. Em seu testemunho, João afirma que Jesus é mais importante do que ele. Percebemos aqui o conflito da comunidade do discípulo amado com os seguidores de João Batista. Este, como os demais, não conhecia Jesus. Depois que o conheceu, começou a batizar, a fim de que Jesus pudesse se manifestar e ser aceito. O testemunho de João continua: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. No Evangelho de João, não temos, como nos outros evangelhos, o relato do batismo de Jesus. Se o batismo de Jesus representava a disposição em aceitar a novidade libertadora de Jesus, é evidente que Jesus não precisa do batismo. Todavia, o Evangelho de João mostra o Espírito descendo e permanecendo sobre Jesus. Essa é a sua unção. Por isso, ele é o Messias. A palavra Messias significa ungido. Tudo o que Jesus vai fazer no Evangelho será sob a ação do Espírito. Na cruz, após ter realizado sua obra, Jesus inclina a cabeça e entrega o Espírito. No dia da ressurreição, ele irá comunicar esse mesmo Espírito à humanidade. Depois nós temos ainda o testemunho de João, que revela quem é Jesus. É o Cordeiro de Deus que vence o pecado e inaugura a nova Páscoa, a festa da vida para todos. É aquele sobre o qual o Espírito permanece constantemente e o leva a agir em favor da vida do povo. É o desconhecido que vai se manifestando na vida do povo
mediante o testemunho de quem adere a ele. É aquele que traz a plenitude do amor de Deus, traz o Espírito. É aquele que, enquanto Filho de Deus, revela o projeto do Pai. De fato, o prólogo do Evangelho de São João já havia anunciado: ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o seu Filho único que está junto do Pai. Então, meus caros ouvintes, nós podemos compreender que esse Evangelho também nos convida a que nós possamos dar testemunho de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, damos testemunho e acreditamos que a missão de Jesus é nos salvar, nos libertar do pecado, nos trazer vida, vida em plenitude. Eu gostaria agora de agradecer a todos que colaboraram com a campanha SOS Comunitário. Agradecemos os jovens da Articulação da Juventude Salesiana com um bingo realizado no domingo passado. Foi um sucesso. Já conseguimos colocar as telhas novas. Agora precisamos recuperar a pintura e a parte elétrica do prédio. Temos dívidas a pagar, portanto, a campanha continua. Teremos no dia 29 de janeiro o tropeirão, que será realizado na própria sede do Movimento Comunitário Dom Bosco. Será no dia 29 de janeiro, das 12 às 14 horas, no valor de R$15. Ingressos podem ser adquiridos na Secretaria da Paróquia, na loja Cláudia Doçura ou com alguns paroquianos encarregados de vender. Eu gostaria de lembrar também que a festa de São João Bosco se aproxima. A novena iniciará no dia 22 de janeiro e a festa, obviamente, será no dia 31, dia do Santo. Teremos as missas, a reza da novena e as barraquinhas. Os programas e cartazes já estão sendo distribuídos. Pegue o seu, participe. Amanhã teremos o Domingo do Dízimo. Obrigado a você, dizimista. Se não fosse sua generosidade, não teríamos condições de realizar nossa missão. Deus te abençoe. Venha você também ser um contribuinte para que a nossa paróquia consiga realizar o seu trabalho. Seja um dizimista. Procure-nos na secretaria paroquial ou procure o representante do seu setor. Abraços, muito obrigado por me ter acompanhado até aqui. E abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.